Eu queria começar sobre um assunto que atinge muitas pessoas. Thaís, você já fez recentemente, pelo menos, pedidos pelos Correios para alguma encomenda? Só compro pelos Correios agora, Rodolfo. E aí, estão chegando? Chegando. Ih, rapaz, então é uma felizarda, hein? O nosso querido Carlos Pereira, ele é funcionário público, entrou em contato comigo no fim de semana. Ele falou: Rodolfo, eu fiz um pedido através dos Correios, eu moro em São João de Meriti, rua Santo Antônio, número 179, e eles não entregam na minha casa. Por quê? Porque alegam que é área de risco. Isso não é um fato isolado. No caso do Carlos, Andreasa, tem milhões de pessoas que não recebem suas encomendas em casa por se tratarem de área de risco. E eu não tiro aí a razão dos Correios nesse sentido, porque o carteiro já teve carteiro atingido por bala perdida, assaltado, rendido. Às vezes você tem mercadoria hoje em dia, cada vez mais com e-commerce, mercadoria que tem valor. Então, caminhões dos Correios são atacados o tempo inteiro, então eles não vão a várias áreas. Só que aí você tem que ir à agência. E o serviço de quem vai à agência é uma porcaria. Ou quando você vai no dia que ela tá aberta, as filas são quilométricas, o atendimento é horrível, tem uma pessoa, não tem ar-condicionado, não tem nada, você fica 2 horas esperando se tiver sorte. Ou então, no caso do Carlos Pereira, ele falou: olha, eu trabalho em horário comercial a semana inteira, eu não tenho como ir à agência de São João de Meriti, onde está a minha encomenda. São João tem 4 agências, 3 no centro e uma em Vilar dos Teles. Algumas, 2 no caso, que são franqueadas, abrem aos sábados. Aqui ele tá com a encomenda dele? Não. Ele falou: como é que eu pego se eu trabalho a semana inteira e eles não abrem sábado nem de manhã? Coloca o relato do nosso ouvinte aí, do Carlos Pereira, pra gente falar na sequência sobre isso. Comprei uma mercadoria via internet, paguei o frete devido, aguardando que o produto fosse entregue em casa. Porém, o correio simplesmente alega que o local é área de risco e não faz a entrega e aguarda a retirada da mercadoria na agência. Só que a agência dos Correios em São João de Meriti, onde eu resido, não funciona aos sábados. Aí, se a pessoa trabalhar no horário comercial de segunda a sexta, não tem como retirar. Para pedir uma outra pessoa para retirar, tem que fazer uma declaração e tal. Poxa, tem que incomodar uma outra pessoa. Se os Correios não fazem a entrega, que pelo menos disponibilizem a parte da manhã de sábado para a pessoa poder fazer a retirada do produto. Não precisa acrescentar nada no relato do Carlos, tá certo? Tá coberto de razão. Como que a agência dos Correios não abre sábado de manhã? Ou então que concentrasse em fim de semana em outra que abre, como, por exemplo, delegacias fazem isso em registro de ocorrência. A verdade, Andreasa, o governo federal recentemente anunciou privatização de 18 estatais. Os Correios estão dentro dessa lista de 18 estatais a serem privatizadas. E eu concordo em gênero, número e grau. Para mim, você tem que avaliar estatais num tripé principal. É claro que você tem outros fatores. Número 1, resultado financeiro. Número 2, serviço. E número 3, importância estratégica. Para mim, os Correios não prestam bom serviço. Para mim, os Correios não têm qualquer importância estratégica. E para mim o resultado, para mim não, isso está aí público e notório, o resultado operacional é péssimo. É um resultado com déficit, dá prejuízo ao governo. Para que ficar com esta porcaria? Me desculpem os funcionários, eles não têm culpa disso. Quem está na ponta trabalhando eventualmente, eles são mandados. Talvez tenham que ser, talvez não. Para mim, tem que ser absorvidos pelas empresas que vão assumir. Ah, mas você não vê que os Correios eles prestam serviço na Amazônia, lá no não sei aonde, nos rincões do Brasil. Faz uma concessão em que você exija isso e fiscaliza. Dá independência para uma agência fiscalizar, para que os Correios o façam. Os Correios não, as agências o façam, né? Em termos de trabalho. Agora, ficar com uma estatal com esse tripé desastroso, não dá. Qual é o sentido disso, Andreasa? Não dá para garantir, uma vez privatizado, e aqui fala alguém que é absolutamente a favor da privatização dos Correios, aliás, de privatização de tudo. Eu acho que o Estado tem que ser mínimo para cumprir as suas funções essenciais: segurança pública, saúde, educação, eventualmente transporte em determinados locais. Os Correios vêm sendo sucateados há muito tempo, mas mesmo na sua fase esplendorosa, né, as pessoas falavam de um orgulho dos Correios. Mesmo assim, não faz o menor sentido o Estado ter gestão sobre uma empresa antigo Correios e Telégrafos. Não faz o menor sentido. Então, o encaminhamento da
privatização é bem feito e me parece ser, no plano do governo federal, aquela empresa de mais fácil encaminhamento para venda. No caso do nosso ouvinte aqui, tem duas dimensões, né? Uma, o funcionário do correio, o carteiro, que leva a correspondência. Ele não é individualmente, está protegido, felizmente, pela Constituição Federal, ele não é obrigado a entrar numa área considerada de risco. Claro. Ninguém é. Porque ele é sim funcionário público e ele deve sim prestar o serviço, mas ele não é um agente de segurança pública. Ele não é um policial. Esse sim tem por dever funcional entrar em áreas conflagradas. O carteiro não. Então, eu defendo que o carteiro não entregue, e lamento por isso, eu lamento que a gente tem área de risco. Claro. Falamos aqui na semana passada sobre isso, Rodolfo. A normalização da ideia de área de risco. Então você desliga o pardal em frente à área de risco para não botar o motorista em risco. A gente vai se acostumando com essa barbárie. Foi uma boa conversa com o vice-governador. Então tem a questão da segurança pública. A outra é o fato de, não podendo ser possível entregar em determinados locais, o correio não oferecer uma alternativa à sociedade que seja viável, consistente com a vida do camarada que trabalha, pô. E com bom serviço. Quem tem tempo de ir buscar encomenda numa agência que eventualmente nem é próxima à sua casa, é numa central? E perdendo 2 horas lá. É claro. Então é o seguinte, tem que funcionar os sábados. É normal. É um mínimo que se oferece à sociedade. E lembrando que esses correios, Thaís, que a gente está falando, chegaram também a esse ponto porque foram muito usados, como outras estatais, para sanguessuga de jogo político. Lembrem-se, eu sempre digo isso, que o escândalo do mensalão começou nos Correios, quando lá atrás o Roberto Jefferson, PTB, meteu a boca no trombone para falar sobre o esquema. Na verdade, ele foi flagrado no esquema, lá nos Correios, aquela coisa de tirar dinheiro, filmagem, não sei o quê, e aí depois ele resolveu jogar tudo no ventilador. Não se sentiu protegido. Denúncia no Brasil de político é sempre assim, né? E agora a delação premiada veio para escancarar isso. Dito, tem informação, não se sentiu protegido, a casa dele caiu. Bota a boca no trombone, denuncia. Começou ali, tem toda a razão, nos Correios. Mamata, fundo de pensão. Putz, postales. Esse buraco aí é incontornável. Os Correios como empresa não é mais viável. Não é viável em termos estatais. O Rodolfo tocou num ponto importante, pensando no serviço nacional. Vamos estabelecer a concorrência. Quem disse que com o fim, com a privatização desta empresa, significa que só ela, privada, vai continuar operando no nosso mercado? Não. Privatizar o Correio significa abrir um mercado para a concorrência. Haverá a empresa que controlará o Correio, o Correio pode ser destrinchado, pode surgir várias empresas, pode surgir empresas locais. Tem vários modelos a serem estabelecidos com concorrência. E, evidentemente, que nos rincões do Brasil, por contrato, a empresa que assumir, local ou nacional, terá a obrigação de prestar esse serviço. Pega um filé mignon aqui e entrega lá. Vamos lá, Thaís, 9h30. Participação de ouvintes, Rodolfo, falando sobre esse assunto. O Clement Izard fala, olha, uma encomenda minha foi dada como entregue, mas não entregaram. Eu tive que ir até a Cidade Nova para buscar, segundo eles, um erro de baixa aqui para buscar lá, aconteceu, e aí alguém teria que se dar bem, se não fosse atrás eu ia aí, se eu fiquei em cima e fui lá, cobrei e consegui recuperar a minha mercadoria, né? A Kelly fala o seguinte, olha, Band News, bom dia, os Correios cobram uma taxa alta, não é uma coisinha barata, como se fosse alguma coisa simples de ser resolvida. É realmente um valor muito alto. E tem participação chegando também pelo WhatsApp 996236060, que contam os ouvintes, Andresa. O Alberto falou que mora na rua principal do Engenho Novo e mesmo assim não consegue receber as encomendas. Ele enviou um relato por áudio. Vamos ouvir. Bom dia, Band. Bom dia. Poxa, eu moro na rua principal do Engenho Novo, na rua Souza Barros. Vocês podem ver aí no Google Maps que é a rua principal. Eles não entregam e a agência do correio que eu tenho que pegar só funciona de 1 às 5, na 24 de maio. Grande abraço aí a todos. Brincadeira. Mas qual é a alegação? Área de risco, vai dizer. Vai dizer que aí também tem isso. Tudo vira área de risco, pô. E aí tem um grande problema que é o seguinte... Às vezes uma rua ela entra como área de risco porque um carteiro eventualmente foi
foi vítima da violência, ele faz o registro, inclusive na delegacia, mas também interno na estatal, e aquilo passa a virar área de risco. Só que, mas tem algumas áreas que são áreas que, tudo bem, pode ser de risco porque teve um assalto, mas qual área do Rio de Janeiro não teve assalto? Vi de semana passada, um turista chinês tomou uma facada e morreu em plena orla de Ipanema. Então, também tem uma discussão ali interna, o Ricardo Lisboa acabou de me escrever dizendo, Rodolfo, ok, entendo realmente a discussão da área de risco, acho que carteiro se for área de risco não tem que entrar, mas tem que também se discutir porque tem carteiro que recebe adicional de periculosidade e não entrega. Tudo bem não ir entregar, mas não tem por que ter o adicional se não vai entregar. Ele falou que também tem um pouco essa discussão. Olha só esse caso aqui, Sem ó. dúvida. O Valtair ligou aqui pra nossa redação, né, no 2542-2132, falando, olha, eu moro em Barier, a 300 metros de um posto do Correio e recebi um papel informando que ali é uma área de risco e que ele teria que buscar a encomenda numa agência, a 300 metros de uma agência que já existe ali de um posto. Aí mandaram, sabe pra onde? A carta dele, a encomenda dele? Para Parada Angélica, que fica a 11 quilômetros da casa dele. Caxias, né? Duque de Caxias. Mas aí você tem o seguinte, está muito claro com esses relatos. Você tem a desculpa da área de risco servindo como gatilho para proteger a incompetência. A área de aí risco se existe. mistura, coisa se mistura. Aí você transforma, para justificar o péssimo serviço que você presta, você transforma o Rio de Janeiro numa grande área de risco. Aí algum cínico vai dizer, mas é verdade.